Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 475 e minguando até 815 dias, 3 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário de 475, Enoque, o pai da vida, né, parte 13. Às vezes eu falo os numerologia errada, né? Peço a vocês que considerem muito outras coisas que eu possa estar falando de uma forma errada. O correto é eu trabalhar a minha consciência vocativa dentro deste blog diário, certo? De uma forma simples, com as minhas expressões, é tudo aquilo que, né, que vinha trabalhando a minha consciência nesses tempo todo. Essas são as expressões que eu consegui, né, a me realizar sobre essa minha vocação. Vocês compreendam que é um processo de evolução, assim como também é um processo de evolução para vocês. Eu estou me permitindo o meu corpo evoluir junto com as vossas consciências. Todos os dias eu vou buscando expressões novas dentro da sociedade, vou procurando a minha realizar dentro de uma coisa e outra, certo? Eu comecei a trabalhar isso, né, desde tempos atrás, né? Muito tempo atrás. Quando eu casei com a minha esposa, eu já tinha visão, né, eu fui trabalhando a minha expressão, né, cuidando de uma coisa e outra, até chegar a esse ponto, né. Eu acredito que eu posso melhorar muito, mas muito mesmo. E talvez eu não estou, assim, né, nem com 30% da minha consciência daquilo que eu posso me encarregar, né, daquilo que eu posso, né, é fazer com que essa consciência fica de uma forma, né, muita vocação, expressão. Eu entendo que quanto mais idade eu vou tomando, mais experiência eu vou tendo, mais consciência eu vou tendo, mais realização eu vou tendo e mais novo eu vou ficando, digamos assim, que eu tenho e tenho isso para mim, que quanto mais velho eu fico, mais consciente eu fico, então mais novo eu fico. Eu vejo as coisas dessa forma, eu vou ficando feliz com o tempo que eu vou me envelhecendo, que eu vou ganhando experiência, que eu vou, né, de certa forma, permitindo que Deus realize junto comigo. Eu vejo a velhice como uma coisa muito boa de se viver, né. Às vezes eu fico pensando na minha idade velho, né, subir numa montanha, né, tranquilo, olhar a cidade de lá e ver o que Deus fez, né, as coisas boas que Deus fez, né, e que hoje é uma realização diária dentro desse blog diário, né. A gente não consegue enxergar a realidade, porque nós somos a própria realidade, nós vivemos o dia a dia, né. Hoje eu estou aqui, né, em pé, fazendo esse trabalho e tal, um desconforto às vezes sem, né, com pouca ventilação aqui, mas aí o que que acontece? Isso tudo é um processo, ele é muito real, né, eu estava aqui bem pensando, né, muito real, e assim que tem que ser. Você pode buscar uma coisa mais, eh, mais, sei lá, mais confortável, por exemplo, né, pode, mas o realidade é isso aqui. É isso aqui que vai fazer com que uma terapia para que minha consciência possa evoluir, certo? Para quando eu tiver
ali naquela alcançando as minhas consciências, carregando as minhas consciência correta de tudo aquilo que eu devo falar, daquilo então eu entendo os processos, o caminho. Certo? E isso tudo vai me deixando uma marca, e uma marca que para mim é positivo, né. Eu me permiti na pirâmide, eu me caí na pirâmide, caiu no golpe da sociedade, isso para mim tudo é uma marca positiva, todos os processos é uma marca positiva. Os meus erros de pronúncia, de vocação, né, chega lá na frente eu vou olhar e falar assim: "Ah, Deus, era assim mesmo, o Senhor fez tudo certo, né, entendi, tinha que ser dessa forma, não é mesmo?". Né. Entenda isso, às vezes as pessoas passam por um trabalho, têm os seus empregos, têm tudo ali para prover, e às vezes eles não entendem que tudo que vem para nós é para fazer nós evoluir nossas consciências. Quanto mais consciência a gente ganha, mais leve a gente fica, mais em paz a gente fica, e é isso que vale na vida, é você ter paz, você entender que você está fazendo as coisas corretas, que você está se permitindo que Deus, né, se realize em você, só isso, pronto, né. Muito bom, você está leve, vai dormir, né, sempre quando eu faço o meu trabalho aqui, né, eu vou dormir mais leve, mais consciente, é um dia que foi, né, muito dedicado, às vezes o corpo pedindo para um descanso, e eu insistindo, porque isso é parte da evolução, você forçar, você está dedicando de todas as formas, fazendo força, força, para que isso possa dar certo, não, né, para uma pessoa, mas para todos, para que todos possam se realizar com Deus no seu interior, né, e se realizar com Cristo. Vocês compreenderam, né, os movimentos, né, de Deus que eu acabei de dizer no blog anterior, né, se vocês não viu, volta lá e vê, né. De novo, voltando a essas escalas grandiosas, essas escalas são muitos bons para que você compreender. Tem várias formas que você possa escalar essa escala aqui, por exemplo, né, aqui tem várias formas, depois que você guarda a origem de Deus, né, a palavra da vida é corpo, você pode começar aqui uma estrutura toda de novo, chegar aqui até o sexto aqui, por exemplo, né, de 9 menos 3 sexto, né, por exemplo, aqui, para ganhar, parar no Cristo de novo, de uma certa forma, trabalhando essas consciência em movimentação, mas é importante que vocês deixem ele parado aqui, o corpo emocional, para que representar o corpo. Para representar esse Cristo aqui. Se Deus parou aqui no sexto milênio, então o próximo aqui era o relacionamento social, o Jesus do relacionamento social, né, que de uma certa forma ele transformou em Jesus maior e Jesus menor. Jesus menor era a própria consciência de Adão que estava desabitado sobre a imagem daquele corpo, a Eva, como eu tenho explicado no outro blog. Se vocês não viu, vocês voltam lá e vê. Entenda isso? Existem várias formas ideológica para representar isso tudo aqui na numerologia, que tudo possa dar certo, né. Mas como eu tenho dito na abertura do blog diário, isso quanto mais tempo eu vou me permitindo, vou me conscientizando, vou me expressando vocação, né, trabalhando numerologia, trabalhando todas as formações do Cristo sobre a Bíblia significativa, isso é com tempo e permissão, né, para se realizar de todas as formas, ok? Eu sempre deixo na descrição um vídeo que antecede a esse, e também deixo na descrição um vídeo que antecipe a esse. Também deixo na descrição a abertura desse título. Vá lá e confira tudo. Eu faço isso para que possa ficar prático para vocês, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, ok? Essa descrição que está na tela do vídeo também, vocês colocam no Google, vocês conseguem acessar o blog que vocês queiram ver, para você indicar a outros colegas, né? Ou até ou até mesmo para você treinar esse robô, o Google, a levar mensagem a mais pessoas. Quando vocês têm boa fé, vocês podem fazer isso de todas formas. Entenda, quanto mais as pessoas conhecer essa voz, isso que está sendo dito, mais livre vocês vai ficando.
menos oprimido vocês vai ficando por religião, por família tradicional, por relacionamento conjugal, né, mal relacionado, onde que as pessoas se relacionam um monte de coisas negadas dentro do seu casamento, né, de várias formas, tanto o marido como a mulher, né, de todas as formas, vocês entendem isso. Existem outras várias coisas que vocês podem ficar livre. Para vocês ficar completamente livre, toda a sociedade tem que ficar livre também. Eu não consigo ficar livre só porque a minha sociedade está corrupta, ela vai prender a minha liberdade. Ela vai querer me manipular a minha emoção, né? Vai querer, não vai querer não, ela manipula a minha emoção para que eu seja um com ela. De uma certa forma, né? Você vê que a grande maioria são desonestos, né? Você não vai conseguir vencer fisicamente toda a desonestidade da sociedade. Você tem que mediar uma coisa e outra, entenda isso, tá? Muito complexo, você entenda isso, não tenta ser a pessoa corretona da sociedade, nem tenta ser a pessoa imperfeita, né? Seja aquilo que você seja real naquele tempo, realizando uma coisa e outra, uma coisa um dia de cada vez, por exemplo, vendo a pessoa te relacionando, né, e você vai vendo o que você deve relacionar ela da mesma forma, ok? Vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da dimensão social. Vamos então para esse contexto, para dar continuidade no que fora dito antes deste blog diário. Ok, vamos lá. O terceiro espírito dimensional, ele vai explicar toda a formalidade e podendo ser isto bom ou ruim. Sendo que se for bom, ele é a glória de um corpo comum. E a consciência, sendo que sendo que se for bom, ele vai ser a glória de um corpo comum, a consciência do corpo interior desabitado para relacionar o bem de um corpo e outro. E, de, e se for mal, ele vai além da sua capacidade física e mental, e que nesta causa, esta imagem ela vai se perder do seu corpo de origem, e quando estes dois for sacrificado em praça pública e permanecendo na boca dos publicanos e pecadores para um fim da idolatria ou para o fim justificativo do pecado, de de um corpo e outro. Então podemos conhecer rapidamente que dois cai, né? Dois deve retomar ao seu lugar de origem para restaurar esta dimensão de vossas consciências. Aqui, né, existe blogs, eu produzi 70 blogs sobre as duas testemunhas, né? Aqui eu estou colocando as duas testemunhas sobre uma expressão significativa para vocês entender aqui na palavra de Deus, por exemplo, Deus com a palavra, por exemplo, quando na Bíblia significativa, a palavra vem dizendo o seguinte, que Enoque andou com Deus, né, após 300 anos, por exemplo, né, e que após 300 anos poderíamos reconhecer que era 3 milênios. Então, se ele andou com Deus, então o Deus ele começou a formar o Cristo com a palavra, já que Enoque, Moisés representa a palavra, a vida. E só que de uma certa forma, Deus tinha consciência nessa vida, né? Aquela origem que Deus criou. Então, que seria a palavra da vida. A palavra da vida para representar a testemunha de tudo aquilo que Deus criou. E a palavra do Cristo para representar a testemunha de todos os relacionamentos sociais. Então, aqui no corpo do meio, nesse corpo aqui, nós temos uma consciência interior representando um corpo simples e uma consciência exterior representando um corpo simples, da mesma forma. E que dessa consciência exterior nós vamos trabalhar nela ideologicamente. Para quê? Para que nós podemos chamar todas as pessoas para o juízo, ok? Então vamos lá, entendendo isso mais uma vez, vamos para a expressão livre desse contexto. O terceiro espírito dimensional, ele vai aplicar toda a formalidade e podendo ser isto bom ou ruim.
E sendo que, se for bom, ele é a glória de um corpo comum e a consciência do corpo interior desabitado para relacionar o bem de um corpo e outro. E, de, e se for mal, ele vai além de sua capacidade física e mental. Primeiro eu quero explicar, eu estava parando um pouco para me explicar da onde que eu tirei esse terceiro espírito, porque se vocês viram o blog anterior, você vai entender que o espírito é uma consciência. E quando ele é uma consciência, ele representa a nossa consciência interior e a nossa consciência interior. Mas quando eu falo da terceira consciência, o terceiro espírito, eu estou falando diretamente do anticristo. Eu estou falando diretamente do anticristo, dessa terceira consciência que nasce sobre a imagem desse corpo. Ela não tem realização, né? A não ser que você se permita para ela, a não ser que você permita para ela. Aí eu tenho consciência, eu me permito essa ideologia, então ela vai começar a dar uma existência por causa da vida que eu tenho. Então, esse terceiro espírito dimensional é uma terceira consciência representando diretamente o anticristo, ok? Até então vocês entendam que o homem, o corpo simples, ele tem duas consciências, uma consciência interior e uma consciência exterior. Que a consciência exterior ele vai ficar fazendo uma mediação entre um corpo e outro, né? Um relacionamento entre um corpo e outro. Ou ele pode fazer também uma relação entre o Cristo também, né? E que para ele fazer uma relação com Cristo é muito complexo, porque para você ter uma relação com Cristo, você tem que ter uma relação com Deus no seu íntimo, no seu interior, porque ele começa de dentro de nós, ele começa de dentro de nós, para até nós atingir o Cristo. Aí dentro, quando chega no Cristo, eu vou decidir se eu vou relacionar a ideologia conscientemente ou se eu vou relacionar o meu corpo emocional conscientemente. Se eu sou consciente, eu sou consciente, eu não tenho nada de consciência. Aí, quando eu resolvo relacionar a uma ideologia, então ele vira o terceiro espírito, a terceira consciência, que ele vai ficar totalmente negado, ok? A terceira, vou até mudar aqui, em vez de colocar terceiro espírito, vou colocar a terceira consciência. Muito bem, ok. A terceira consciência dimensional, ele vai explicar toda a formalidade e pode ser isto bom ou ruim, né? Toda formalidade, bom ou ruim, né? Sendo consciente ou inconsciente, né? Sendo certo, sendo errado, né? Tem várias formas para vocês entenderem isso. Sendo que se for bom é a glória de um corpo comum, né? Então ela vai ser a segunda. Eu estou dando a consciência, né? Ele só vai poder ser ruim quando ele for terceira consciência, ok? Porque a terceira consciência ele vai criar uma coisa que não é de nós, que não faz parte de nós, não faz parte da criação de Deus. Eu estou criando o meu relacionamento social, entende isso? Sendo que se for bom, ele é a glória de um corpo comum, a consciência do corpo interior, né? Ligando a consciência do corpo interior. A consciência do corpo interior desabitado para relacionar. Peraí, deixa eu entender aqui, deixa eu pegar esse contexto para mim formalizar ele certo, certo? Vamos voltar um pouco. Sendo que se for bom, ele é a glória de um corpo comum. A consciência do corpo interior desabitado, aquilo que eu estou dando de consciência para o meu relacionamento, para relacionar o bem de um corpo e outro. E se for mal, né, ele vai além. Agora sim, é assim, mal, se for mal, ele é a terceira consciência. Se for mal, ele vai além da sua capacidade física e mental. Ele pode ir além com uma consciência, né, eu ter consciência nas ideologias que eu estou criando, ou ele pode ir além com a minha inconsciência, eu desejar alguma coisa para eu me mover diretamente para a sociedade de acordo com o meu interesse. Esse interesse ele pode se dar por uma coisa boa, pode se dar por uma coisa ruim, da mesma forma, ok? De forma que se dependendo da situação que você vai buscar na sociedade, faculdade e tal, você vai ficar tão frustrado, tão estressado emocionalmente com tanto de coisas que você faz com esse corpo emocional, que você não vai conseguir voltar, você vai ficar fatigado, é bem capaz de você não conseguir fazer faculdade, é bem capaz de você não fazer nada,
porque você quer tudo ao mesmo tempo, você não tem controle, você não tem equilíbrio de tudo essas coisas. Então você fica sufocado. Então você vai além inconscientemente e pode, de uma certa forma, ficar em crise, certo? Ou você pode ir além, né, desejar coisas e se realizar, né? Até que ele se realize é um processo. Existe essa ideia, ok? E que nesta causa, esta imagem ela vai se perder do seu corpo de origem. Quando esses dois for ao sacrifício, né? Agora nós estamos falando, quando ele. Vamos lá, vamos entender. E que nesta causa, esta imagem ela vai se perder do seu corpo de origem, e quando esses dois for sacrificado em praça pública e perdendo e, e permanecendo na boca dos publicanos e pecadores para o fim da idolatria ou para o fim justificativo do pecado de um corpo e outro. Olha só, quando Jesus e Emanuel, por exemplo, eles foram sacrificados, os dois foram sacrificados em praça pública, por exemplo, né? Então eles começaram a publicar sobre Emanuel. Porque até então, Jesus, antes que Judas viera, né, Jesus é o Judas, é a consciência de Adão desabitado, de uma certa forma, fazendo uma relação corpo a corpo, mas existe a ideia de que Emmanuel e Jesus estavam no mesmo espaço de corpo. Ele tinha uma consciência interior e uma consciência exterior, representando bem esse relacionamento social, a glória de um corpo comum. Jesus representando bem, antes que ele fosse sacrifício. Mas aí aí os dois foram a sacrifício, eles foram sacrificados, tanto a consciência interior como também a consciência exterior. Aí veja o que aconteceu. Tanto Emmanuel como Jesus também foram sacrificados, né? A consciência interior, a consciência exterior. Aqui naquele tempo ele era uma só, certo? Aí que sim, formaram a terceira consciência. A terceira consciência ia representar o entendimento de cada corpo em específico. Agora veja o que o texto diz, olha, permanecendo na boca dos publicanos, né? Publicano é aqueles que pregavam a Bíblia significativa, e todas aquelas publicidades, né? Político, todas as religiões modernas, né? Bíblia significativa, família tradicional, tudo isso, ok? Entenda isso, tudo embolado aí. Permanecendo na boca dos publicanos e pecadores para um fim da idolatria. Por que eu digo o fim da idolatria? Porque era um sinal. Deus diz: eu não tolero mais idolatria, eu não tolero mais essas coisas, certo? Eu vou pôr um fim nisso, né? E como que Deus vai pôr um fim nisso? Criando o próprio anticristo. Uma terceira consciência. Seria uma terceira consciência. Que para os atos conscientes eles fazem trabalho, eles dão a vida para isso, para fazer trabalho social. Mas os atos inconscientes eles dão a vida para se promover dentro da sociedade. E de forma que tudo vira aquela mesma ideia, mesma ideologia, né? Tudo aí, mesmo ideologicamente. Aí então Deus sinalizou que aquilo é o fim da idolatria sobre o corpo emocional. Não quero saber idolatria sobre o corpo emocional. Joga tudo para fora e transforma todos esses dois em línguas. Jesus Jesus para a palavra da vida e Emmanuel para a verdade na presença do corpo, ou, né, o próprio anticristo. O próprio anticristo. Que depois que ele morreu, ele se tornou a terceira consciência definitiva. Terceira consciência definitiva, quer dizer, terceira consciência é a própria, a consciência a mais que cada corpo vai criar, né? Pensando, Cristo é isso, Cristo é aquilo. Parte dele foram para Cristo, gloriar com Cristo. E a outra parte ficou nas imagens de cada corpo em específico, para eles propagar essa falsidade para, né, para um fim que Deus estava determinando, um fim para a idolatria, mas aí, né, o fim da idolatria, ou para justificativo, né? Quando eu falo justificativo do pecado de um corpo e outro, aí é ato consciente. Fim da idolatria e o fim justificativo
do pecado de um corpo e outro. Fim justificativo, significa que vai ser justificada, a idolatria vai ser justificada, vai ser unido. Aí, quando justificamos, podemos justificar os nossos interesses emocionais ou podemos justificar essa consciência grandiosa de Cristo, certo? Aí nesse meio tempo, ele vai sair dessa ideia de glória, de realizar sobre um corpo comum, né? Sobre os interesses comuns. Aí ele vai passar a se realizar sobre Cristo mesmo, certo? Porque sempre eu falo, né? Não é nome, são aquilo que você fala, você faz. Você vê que cabe que Jesus ele pode ser a presença de um corpo comum, ele pode ser em presença de um corpo comum antes que ele for o sacrifício, ele pode, e Emanuel é a palavra da vida, antes que ele for o sacrifício. Aí, sacrificou, cai tudo na ideologia, tudo para fora, né? Uma parte vai para a palavra da vida, representando toda a origem de Deus, a alma do homem que é produzida pela consciência interior, que ela é produzida quando ela vem produzida com palavra, ela é consciência interior, vou ter consciência nesse corpo interior, e depois ele, né, quando ele for bom, ele entrega uma coisa lá fora de bom para a sociedade, explicando uma coisa ou outra, né? Sei lá, tudo bem explicado. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, é muito importante, ok? Mas aí então, ó, eu vou repetir essa parte, o final, de novo, ó. E que nesta causa, esta imagem, ela vai se perder do seu corpo de origem, e quando estes dois for sacrificado em praça pública, permanecendo na boca dos publicanos e pecadores para um fim da idolatria, né? Porque hoje nós podemos ver que isso foi um fim lá atrás, mas ele está dando continuidade aqui na força da união, ou para o fim justificativo do pecado de um e do outro, né? Fim justificativo. Vou justificar o pecado de todo mundo, ó, né? Tudo tranquilo, todo mundo fica unido aí que nós vamos entrar no juízo de Deus, né? Entendeu isso? Então, podemos conhecer rapidamente que dois cai e dois deve retomar ao seu lugar de origem para restaurar esta dimensão de vossas consciências. E que fora perdido, né? Você viu quando eu fiz uma abertura desse quadro na primeira vez, lá na naquelas as 2 testemunhas, eu fiz uma abertura, né. Aí eu fiz na abertura, eu fiz a demonstração desse quadro. Esses verdes que estão grifados aqui são os movimentos os movimentos que Deus, ele de uma certa forma, por exemplo, aqui, por exemplo, a palavra, a vida, ela movimentou daqui, ele transformou, ela saiu de dentro do corpo e transformou o espírito no corpo interior. E o corpo, ele saiu daqui e ele ficou permanecido o corpo aqui. Só que, em vez de ser um corpo que seja o seu corpo de origem, aí vai ser um corpo estranho, para manter esse espírito separado do corpo, para representar o que for interior e para que representar o que for exterior. E que de uma determinada situação, quando é harmonia de corpo, ele tem 50% do seu corpo emocional e 50% do seu corpo interior e 50% do seu corpo exterior, mostrando que ele é justo, que ele fala a verdade, que ele está se realizando com Deus, está se realizando com Cristo. Ele não quer mais nem menos daquilo que é direito dele, certo? Ele é justo. Eu gosto muito que às vezes quando eu vejo aqueles cabelos divididos, ele traz muito essa ideia de você não é para mais nem para menos, você ser uma pessoa correta consigo mesmo. Isso cria uma ideologia, né? Todas as coisas, significação é dessa forma, ok? Mas só para vocês entenderem. Mas aí dois, o que quer dizer que dois fora caído, né? Emanuel e Jesus, representando essa estrutura, Emanuel e Jesus caiu. Aí o que entrou aqui foi Pedro e João. Pedro e João. Aí você vai entender, né, o que entrou no lugar de Pedro, o que entrou no lugar de Emanuel, o que entrou Pedro, o que entrou no lugar de Jesus? João. Pronto, final. Então você vai entender. Aí João, ele vai, de uma certa forma, né,
ter a consciência nesse corpo emocional de Pedro, ok? Que de determinada situação, né, existe várias formas de você compreender isso, entenda isso de todas as formas. Então vocês compreenderam tudo, mas que hoje em dia nós estamos relacionando tudo lá fora, né, ideologicamente, né, tudo lá fora, né, ou é ideológico ou é realidade, ou é ideológico ou é realidade, certo? Tudo lá fora. Nada aqui dentro do corpo, porque Deus purificou, tudo aqui Deus purificou, tudo aqui Deus está purificado. A gente não temos pecado, a gente vivemos na prática do pecado por um ato consciente ou por um ato inconsciente. Simplesmente isso. Nem mais e nem menos do que isso, ok? Compreenda tudo que está sendo dito. Vou encerrar este blog diário. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, ok? Vou dar continuidade no próximo blog. O próximo blog é o blog de 476, Enoque, o Pai da Vida, parte 14. Muito explicativo tudo, né? Às vezes eu me consigo me realizar expressivamente, vocativamente, alguns blogs que eu fico contente, né, que eu entendo que né, que Deus está se realizando em mim. Tem partes em blog que eu fico muito assim, né, é, é, delicado. Eu entendo assim, eu consegui me realizar mais nesse, o outro, esse aqui, né, de uma certa forma, mas tudo isso é formalidade, é relacionamento, é dessa forma. Este relacionamento ele vai ser muito bom até a gente possa, né, falar de tudo. Eu acredito que tem muitas outras coisas, muita outras ideologia para a gente compreender isso que vai ficar muito interessante. Cada vez que nós vamos aproximando pela frente, eu entendo o que vier é esclarecedor para todos nós. Acompanhe o próximo blog, não perca. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.